Olá, povo! É aula de História do nono ano, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Marlon e vamos aprender muito. Tem aí seu lápis, caderno, caneta? Anote as informações desta aula, bebê. Sim, para que você possa continuar estudando, aprendendo muito com História, a melhor matéria que tem, você sabe disso e concorda comigo, né? Então, para a gente começar a aula de hoje, nós vamos compreender o que foi o Plano Marshall. O que será que foi isso? Plano Marshall. A gente vai conversar sobre isso nessa aula e entender como foi a recuperação da Europa depois da Segunda Guerra Mundial. Então, vem para aprender muito, vem com tudo. Vamos falar de recuperação econômica depois da destruição causada na guerra. Mas para começar, duas perguntas. Primeira delas, você lembra qual foi o papel dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial? E você lembra aí algo do que foi decidido naqueles tratados depois da Segunda Guerra Mundial? Lembrou de algumas informações? Primeira delas, tranquilo, os Estados Unidos entraram na guerra junto dos aliados, os principais, ela lembra? Inglaterra, União Soviética e outros países. Depois, eles entraram na guerra depois que o Japão atacou a base militar naval de Pearl Harbor, no Havaí, lá em 7 de dezembro de 1941. Outra questão, os tratados do final da guerra, eles decidiram como ia se organizar o mundo depois da Segunda Guerra Mundial e colocaram aí os dois principais países a liderar o mundo foram União Soviética e Estados Unidos. Essa imagem que mostra um destaque para alguns países da Europa, mas aí traz essa pergunta: como será que aconteceu a recuperação econômica dos países da Europa? Países esses que foram tão destruídos, tão devastados em todas as áreas dentro da Segunda Guerra Mundial. Como será que aconteceu a recuperação econômica? Assunto para essa nossa aula. Atualmente, existem muitos países, especialmente no norte da Europa, que são considerados os melhores lugares do mundo para viver. Emprego, saúde, educação, são alguns dos exemplos do chamado estado de bem-estar social, que esses países do norte da Europa, e aqueles apontados como os melhores lugares para se viver, são políticas praticadas por esses governos, o chamado estado de bem-estar social. A gente vai entender um pouquinho melhor sobre o que é isso também nessa aula. Gruda aí, presta atenção e anote as informações para que você possa compreender melhor tudo isso que a gente vai conversar. Combinado, criança? Então, começando a aula, aqui a gente tem uma sequência toda para você. A gente começa lá por cima. No pós-guerra, Estados Unidos, União Soviética e Reino Unido, que eram aliados aí, eles se tornaram aliados também nas conferências de Yalta, São Francisco e Potsdam. Aquelas conferências pós-Segunda Guerra Mundial que decidiram a organização do mundo. O discurso de Winston Churchill em 1946 mostrou que havia uma divisão. Ele falou naquele discurso de uma cortina de ferro dividindo o mundo. Do que ele estava falando? Da disputa capitalismo e socialismo. Disputa essa que depois evoluiu para uma disputa espacial e uma disputa armamentista entre os dois países, Estados Unidos e União Soviética. Então, esse embate de forças, como a imagem mostra, entre Estados Unidos e União Soviética, dividiu o mundo depois da Segunda Guerra Mundial. Como chamou esse embate entre eles? Guerra Fria. Muito bom. Em 1947, o presidente dos Estados Unidos à época, Harry Truman, esse que está na imagem do lado esquerdo, pronunciou um agressivo discurso no Congresso dos Estados Unidos, onde ele assumiu publicamente o seguinte compromisso: defender o mundo livre contra a ameaça comunista. Então, os Estados Unidos seria o principal defensor mundial contra essa ameaça comunista que poderia crescer no mundo. O que ele está se colocando? Uma ideia aí de estar disposto, inclusive, a fazer uma guerra. E na esteira desse pronunciamento dele, no plano econômico, a principal medida colocada em prática foi esta, o Plano Marshall. O símbolo está aí do lado direito da sua tela. Ele foi elaborado pelo general Marshall, que era o secretário de Estado dos Estados Unidos à época. Repare no símbolo dele, você percebe a frase ali, ó, para recuperação europeia. Então, desenvolvido pelos Estados Unidos da América, bem a ideia da bandeira dos Estados Unidos. Então, para mostrar para a Europa, os Estados Unidos estão ajudando vocês a se recuperar. Então, isso está dentro de um contexto de Guerra Fria também. Esse plano
Plano Marshall, ele consistia num programa de ajuda econômica para os países capitalistas que sofreram muito com os efeitos da Segunda Guerra Mundial, com a destruição da Segunda Guerra Mundial. Então, uma ideia de recuperar esses países, mostrando que a ajuda vinha dos Estados Unidos. Exercício para você. Observe esse cartaz que vai ficar na sua tela até por um tempo. A que plano este cartaz, que é de 1950, está se referindo? E o que foi esse plano que o cartaz está fazendo referência? Responde aí. O cartaz está falando do quê? Muito fácil. O cartaz está falando do Plano Marshall. O que foi esse plano? Um programa de ajuda dos Estados Unidos para os países capitalistas da Europa mais atingidos pela Segunda Guerra Mundial. Então, uma ajuda econômica fortíssima dos Estados Unidos, que faziam questão de mostrar que eles estavam ajudando esses países a se recuperar. Portanto, Plano Marshall, programa de ajuda econômica dos Estados Unidos para os países capitalistas se reerguerem. Do outro lado, houve uma ajuda também do lado socialista? Sim, o Comecon. Está até a bandeira dele do lado direito da sua tela. Na União Soviética foi criado o Conselho de Assistência Econômica Mútua, cuja sigla é Comecon. O que era isso? Fortalecer os laços entre os países socialistas, adotando o sistema de economia planificada, planejada pelo governo. Então, se do lado dos Estados Unidos havia o Plano Marshall para ajudar os países capitalistas, do lado dos países socialistas da União Soviética havia o Comecon. A ideia é a mesma. Pertenciam a esse bloco socialista os países do leste europeu, próximos à União Soviética, alguns países da África, da Ásia, além de Cuba, aqui na América, depois de 1961.
quando Cuba se confirmou como um país socialista. Então, o Comecon, um plano de ajuda econômica feito pela União Soviética para os países socialistas. Então, um plano rival do Plano Marshall, que era um plano dos Estados Unidos para os países capitalistas, principalmente da Europa. Pegou a diferença? Plano Marshall, Estados Unidos, ajudar países capitalistas. Comecon, União Soviética, ajudar os países socialistas. A ideia é a mesma, só aí um ajuda o capitalismo, o outro o socialismo. Exercício para você. Nesse mapa aqui, estão destacados aqui na cor verde, os países que mais receberam ajuda econômica dos Estados Unidos depois da Segunda Guerra Mundial. Escreva o nome desses países aí. Para te ajudar, eu deixei até um link encurtado, você pode pesquisar ali o nome dos países, ou procurar no Atlas que você conhece, ou você está muito bom de geografia na Europa, sabe o nome dos países? Só escrever o nome desses países em destaque, os que mais receberam ajuda econômica dos Estados Unidos. Então essa questão traz aí para você, primeiro, a informação, os países que mais receberam ajuda econômica depois da Segunda Guerra Mundial. E a questão era, quais são esses países? Então o mapa vai mostrar para você a Grã-Bretanha, entre os que mais receberam ajuda, a França, entre os países que mais receberam ajuda, ainda mostra a Itália, a Alemanha Ocidental, a Holanda, a Bélgica e a Áustria, como esses países que mais receberam ajuda. Então você tem essa Europa mais central aqui como os países que mais receberam ajuda econômica dos Estados Unidos depois da Segunda Guerra Mundial, portanto tiveram maior facilidade em melhorar, em resgatar a sua economia. O período posterior à Segunda Guerra Mundial foi marcado por um extraordinário crescimento econômico e tecnológico dos países europeus. Esse crescimento revolucionou os padrões de consumo e de comportamento até então vigentes. Então, uma maior onda de consumo tomou conta dos países europeus. Aí, vale destacar aí a ajuda econômica, então o incentivo ao consumo, a má produção, para recuperar a economia desses países. Esse período é conhecido como os Anos Gloriosos ou o período do estado de bem-estar social. O que é isso? A gente vai ver na sequência. O governo assumindo aí uma ajuda também à população para que ela possa melhorar o seu nível de vida. Falando ainda da ajuda do Plano Marshall e da importância dele para esse cenário, muitos países europeus recuperaram as suas economias graças ao Plano Marshall, a essa ajuda econômica dos Estados Unidos, a esses empréstimos dos Estados Unidos. Isso foi fundamental para a recuperação da economia da maior parte dos países europeus
capitalistas depois da Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos, então, mantiveram a sua hegemonia sobre a chamada Europa Ocidental. E qual é o objetivo disso? O principal objetivo do Plano Marshall era esse: evitar o crescimento do comunismo na Europa, evitar que a União Soviética assumisse o papel de ajuda aos países capitalistas. No plano político, nazismo e fascismo estavam derrotados, não eram mais uma ameaça. Então os Estados Unidos cresceram aí a sua importância nesses países da Europa. A maior parte desses países da Europa foram democracias. Então, democracias vivendo nesse contexto europeu e que passaram a adotar depois políticas do chamado estado de bem-estar social. O que é isso? Está aqui para você. Um modelo de governo que abrange áreas social, política e econômica e enxerga o Estado como a principal instituição que deve fornecer aos cidadãos o acesso a serviços básicos como saúde, educação e segurança. Olha a ideia. O Estado é o responsável por oferecer saúde, educação e segurança. Então, oferecer uma boa qualidade de vida à população. É isso que essa ideia do estado de bem-estar coloca. O Estado é esse responsável. Então, atua nas áreas social, política e econômica, na ideia de oferecer a todos plenas condições de desenvolver sua vida. Esse modelo, ele vigorou nessa Europa pós Segunda Guerra Mundial e ainda hoje está presente em muitos países. Ele também é chamado por uma expressão em inglês, welfare state, está aí no finalzinho aí na última linha, welfare state, ou estado de bem-estar social. A ideia de que o Estado, o governo, é o responsável primário por cuidar do bem-estar de todas as pessoas, do bem-estar da sociedade, como o nome mesmo diz. Então o governo vai fazer investimentos em programas sociais, em ajuda econômica, em melhorar a vida da população, e o responsável por isso não pode ser empresas privadas, mas o governo destes países. O governo então busca diminuir as desigualdades no país, as diferenças entre a população mais rica e mais pobre, tornando todos aí com acesso a serviços de saúde, educação e segurança. Então isso é missão do governo. Características desse estado de bem-estar social. Primeiro, geração de empregos, garantindo melhor qualidade de vida para a população. Avanço nos direitos trabalhistas. Então, os trabalhadores sendo bem tratados nesses países. Investimentos na oferta de saúde, melhorando a qualidade de saúde da população. Fortalecimento dos sistemas de ensino e qualificação técnica, portanto, melhorando também essa produção do país através de uma mão de obra melhor qualificada. Ampliação da tecnologia e acesso à população a essa tecnologia melhorada, amplos programas habitacionais garantindo boas moradias para a população, evitando situações aí de miséria e de baixo acesso a saneamento, melhorando a condição de vida da população, e aumento do poder de compra dos trabalhadores. Os trabalhadores, tendo melhor poder de compra, conseguem então desenvolver melhor a economia, porque vai ter maior produção, maior venda de comércio, os trabalhadores tendo então um poder maior de compra, de consumir. Então incentiva o consumismo também acontece num estado de bem-estar social, mas com todos tendo uma maior chance de consumo. Exercício então pra gente, elabore agora você uma relação com algumas das principais características desse estado de bem-estar social que nós falamos.
Nós falamos sobre isso antes e aí foi sua parte, escrever algumas das principais características do estado de bem-estar social. Relembrando, o que é isso? O Estado se assume aí como principal elemento responsável por garantir acessos plenos a todos os cidadãos a serviços de saúde, segurança e educação. Então, garantindo uma melhoria de vida da população, garantindo o bem-estar de toda a sociedade, por isso o nome, Estado de Bem-Estar Social. O que você marcou aí nas respostas? Algumas sugestões então para você. Serviços de saúde de qualidade, habitação digna para todos, ampliação dos direitos trabalhistas e da educação, aumento dos salários, maior oferta de tecnologia e o principal, o Estado como grande gestor de tudo isso, como quem organiza, gerencia todos esses serviços oferecidos para a população. O que você aprendeu na aula de hoje, criança? Você viu que o Plano Marshall, um programa então de ajuda econômica para os países capitalistas da Europa, muito atingidos pela Segunda Guerra Mundial, destruídos pela Segunda Guerra Mundial. O Plano Marshall, então, era um contraponto do Comecon, que veio depois, que é um programa de ajuda econômica também, mas para os países socialistas. Programa esse capitaneado pela União Soviética. Então, Plano Marshall, ajuda econômica para os países capitalistas, Comecon, ajuda econômica para os países socialistas. Nessa aula, nós falamos também do estado de bem-estar social, que enxerga o Estado como a principal instituição que deve fornecer aos cidadãos o acesso a serviços básicos, como saúde, educação e segurança, o Estado assumindo esta responsabilidade. É isso, crianças. Ficamos por aqui. Bons estudos para você. Tchau, povo!